não conseguiu acompanhar tudo, tá com dificuldade, entra lá no link do YouTube, dá para assistir tudo que a gente está fazendo, tá tudo certinho lá, dá para pausar, dá para anotar, dá para voltar. Então, assistam. Isso. Lembrando que foi o Lucas que postou e agradecer o Alan que deu uma editada. Muito obrigado. Time de BH, o time de São Paulo que quiser, não tiver com dúvida de manipular lá o aplicativo, falem com a gente, tá? Que a gente disponibiliza para vocês aqui pelo WhatsApp. Tem algumas pessoas que estão pedindo para a gente o link via WhatsApp, porque o aparelho não está abrindo no Classroom e eu estou mandando, tá? Para o pessoal da cozinha. Então dá para fazer sim o quiz, as questões da provinha. Dá para fazer via link, tá? Então, é isso aí. Obrigado, pessoal. Ana? Então, tá bom. Então, vamos lá. Gente, agora eu vou fazer só uma recapitulação da aula passada. Por quê? Porque são dois pontos super importantes para a cozinha, que são duas bases, são coisas bases que você precisa entender para poder produzir um monte de outras coisas. Então, vamos lá. O que são fundos? Fundos é nada mais do que a gente geralmente chama de caldo, tá? É mais conhecido como caldo, mas no nome técnico deles são fundos. Então, um líquido saboroso produzido pelo cozimento lento de ossos, mirepoix, que são aqueles aromáticos, e ingredientes aromáticos em água. É usado como bases em sopas, molhos e outras preparações culinárias. Podem ser divididos em duas categorias: cor, que é o claro e o escuro, e ingredientes, que daí pode ser vegetais, frango, carne, peixe e outras coisas mais, tá? Lembra, são coisas básicas. Sempre tem a receitinha. Então, na aula passada a gente mostrou o quadro. Se vocês quiserem, eu posso mandar de novo para vocês no Google Classroom para ficar bem claro o que é feito cada um. E os espessentes. Então, para que servem os espessentes? Servem para dar corpo. Corpo nada mais é consistência, textura, para molhos, sopas, cozidos, braseados e tantas outras coisas, tá? Então, o tipo utilizado em cada preparação tem um efeito esperado. Então, o roux é amido e gordura. Amido e gordura que geralmente não, sempre, o roux é feito de manteiga e farinha, tá? Ele é combinado em proporções, geralmente 1 para 1, mas podem variar conforme o preparo. E aí tem os 4 tipos. Roux branco. O roux branco, ele é menos cozido e ele dá mais corpo. Então, quanto mais claro, mais grosso vai se tornar a sua preparação. Então, o branco, ele torna bem grosso, o amarelo, mais ou menos, o escuro, menos, e o escuro tostado e o negro, nada. Ele só serve para dar cor, tá? Então, quanto mais você cozinha a farinha, menos ela tem ação espessante. E é por isso que acontece essas 4 coisas. Então, cada um tem a sua função. O slurry nada mais é que a proporção de 1 amido para 2 de líquido. Amido, famoso maisena, a gente geralmente coloca no copinho, coloca no final da preparação, gente. Porque é aí que a gente quer saber qual que é a textura que a gente quer na nossa receita. Beurre Manier é o famoso roux cru, tá? Diferente do roux, ele é feito todo frio. Então, é a manteiga que você mexe, que a gente chama de manteiga trabalhada, mais a proporção de farinha. E, geralmente, você coloca só no final também, que é para poder engrossar a sua preparação. Liaison, mistura de 20% de gema e 80% de creme de leite. É um espessante menos usado e tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Trabalhar com gemas, com ovos, geralmente você tem que ter um pouco mais de cuidado por conta da temperatura. Geralmente, nesse passo, a gente faz uma coisa que a gente chama de temperagem. A gente não abordou isso na semana passada, mas eu vou trazer para vocês um terminho novo, que é você pega a sua cocção quente, joga um pouco no liaison, mistura, tempera, quer dizer, vai ficar com a mesma temperatura e quando ele entrar na produção grande, ele não vai talhar, tá? Então, liaison, legumes, gelatina, agar, manteiga, sangue e aqueles tantos outros que vocês falaram na semana passada, a goma de tapioca e entre outras coisas, são muitos dos espessentes, mas lembrando que aqui a gente vai passar só os básicos e os principais. Por quê? Porque na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre molhos. Molhos mãe, que são chamados molhos mãe. São os molhos básicos da cozinha.
E os molhos vêm da combinação desses dois, geralmente um espessante e um fundo. E é por isso que eu quis trazer de novo isso para vocês, para ficar claro, não ficar confuso. Eu sei que foi bem cheia a aula passada, então a gente vai trazer isso para vocês. E fiquem à vontade para mandar as perguntas no chat, tá? A gente vai responder as perguntas no final para a gente conseguir ter um fluxo de aula. Então, usem e abusem aí do chat quando tiverem dúvidas para a gente poder responder tudo de uma vez. Bom dia, pessoal, novamente. Vamos dando sequência aqui aos tópicos das aulas. Hoje a nossa aula vai ser dos molhos, né, que é um dos principais ingredientes na cozinha, um dos mais importantes, né? A gente vai falar sobre os 5 molhos básicos na cozinha, essa classificação dos molhos, né, a importância dele, e os molhos derivados e contemporâneos, ou seja, a gente está vendo toda essa parte básica, e chegando na parte final da aula, a gente vai fazer somente um apanhado do que são esses molhos contemporâneos, onde a gente usa a tecnologia aplicada, enfim, para fazer aí uma entrada bacana. Bom, começando, na cozinha existem 5 molhos que a gente chama de molhos mãe, que são considerados os mais importantes. E por que eles são considerados os mais importantes, né? Eles são considerados porque eles dão origem a outros tipos de molho. Como a Ana explicou no começo da aula, eles são importantes porque a gente tem que fazer um preparo que exige uma prática, uma mise en place, um corte, seleção de bons ingredientes, para que no final, no uso final desses molhos, eles possam ter o papel fundamental na cozinha, né? Bom, como que surgiu esse preparo dos molhos, né? O molho é uma forma líquida utilizado para adicionar sabor, umidade, né, aparência, ajustar também, né, o sabor do molho. Um exemplo, o filé mignon, ele é uma carne sem gordura. Sem um molho, ele fica uma carne, né, grelhada. Se a gente adiciona um molho nessa carne, ele dá outro sabor, né? Ele eleva esse sabor, ele fica com uma textura mais gostosa, enfim. Esses molhos, eles podem ser quentes, frios, salgados, doces, cítricos, lisos, um pouco mais rústicos. Isso vai depender muito do preparo ou da elaboração que o chefe criou para esse fim, né? A palavra molho surgiu do latim salsus, que vinha da necessidade de salgar e temperar os alimentos, né? Ou seja, na época não tinha geladeira, não tinha como fazer um processo de guardar esse alimento de uma forma mais prática. Então, eles ficavam com um certo odor, né? Porque eles eram salgados, eram mantidos em temperaturas ambiente. Foi então que foi criada essa necessidade de fazer molhos com temperos fortes, com ervas mais fortes, usando diversos ingredientes e adicionar sabor, né? Então, essa é uma das importâncias da parte da criação do molho. Tanto que a função de saucier, que a gente viu lá na parte básica, com a aula do Lucas explicando sobre as funções da cozinha, o saucier, que vem do francês sauce, que significa molho, é uma das principais funções da cozinha. Ele que guarda os segredos, ele que coloca o toque final no molho, porque o grande segredo de um chefe está no molho, né? Eu acho que vocês já ouviram esse ditado. Então, o segredo do chefe está no molho, então é por isso que o saucier é uma das principais funções. E o molho deve ser preparado também com muito zelo, com muito cuidado, com um certo preparo. E a gente vai entrar agora no preparo e descobrir quais são esses 5 molhos. Antes de tudo, tem uma frase do chefe Jasper White que ele fala o seguinte: não é preciso encharcar um prato com molho para torná-lo mais atraente. Muito molho arruina o prato. Algumas colheres são o suficiente. Ou seja, o papel do prato, né? Que foi um dos principais precursores do molho, foi o francês Antoine Serrano, que na época ele era muito famoso pela realização dos eventos e de grandes festas para os reis e para as rainhas da época, e ele criou essa metodologia de classificar os molhos, tá? Os molhos mãe, como são chamados, eles são compostos pelas principais categorias da cozinha, tá? É considerado um molho mãe se ele puder ser preparado em grandes quantidades e depois ele é aromatizado, finalizado e guarnecido de inúmeras maneiras, tá? Ou seja, a gente vai aprender hoje sobre o bechamel, que a base do bechamel é leite e roux branco, o velouté,
que é formado de fundo claro mais o roux amarelo. O molho espanhol, que é formado do fundo escuro mais o roux escuro e mais o mirepoix. O molho de tomate, que é tomate e roux. O roux ele é opcional, tá? Foi acrescido na culinária francesa, porque na italiana não usa o roux. E o molho holandês, que é um molho emulsionado de manteiga e gemas. E agora a gente vai entrar explicando um pouquinho mais para vocês da composição desses molhos, né? E a importância dele de cada preparo na cozinha. Ju? Bom dia, pessoal. Hoje, né, a gente vai falar sobre esses clássicos, né? Hoje a gente sabe que com a tecnologia e com os estudos se desenvolveram outros métodos e outras substituições, mas tudo partiu desses molhos clássicos, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o bechamel. Como o Ru falou, a base do bechamel é o leite, o roux branco, né, os complementos aromáticos e com sabor e a textura cremosa. Ele pode ser de diferentes consistências também. Então, mais leves para sopas, ou médios para molho. E o bechamel mais firme são os para os recheios. Então, por exemplo, na lasanha, normalmente, a gente usa a consistência média. Já para fazer o croque monsieur, que é aquele sanduíche, né, com presunto e queijo, gruyère, a gente usa o bechamel mais firminho, para ele poder dar estrutura ao sanduíche, tá? O molho bechamel é a base para muitos preparos e molhos na cozinha, por isso que ele é chamado de molho mãe. E para reduzir o custo também, né, de algumas preparações, ele pode ser usado para substituir alguns outros ingredientes, como, por exemplo, o creme de leite. Fora o sabor também, né, que é um molho temperado. O creme de leite é só o creme de leite. Exatamente, Ju. E aí, como a Ju disse, né, que esse molho é um molho mãe, popularmente falando, ele dá origem a outros filhos, né, a outras formas do preparo. Então, um exemplo bem clássico na cozinha, que é um molho derivado, um dos mais famosos do bechamel, é o molho Mornay, que a gente chama, né, ou Mornay. Ele é o clássico derivado que se adiciona dentro do preparo do bechamel o queijo gruyère, o parmesão e manteiga gelada. A partir do momento que a gente adiciona qualquer ingrediente no molho bechamel, ele já não é chamado mais de bechamel, tá? Um exemplo da nova cozinha, a gente deu o exemplo da lasanha, quando a gente faz um molho bechamel e adiciona, por exemplo, catupiry, a gente já chama de molho branco com catupiry, né? Então, na cozinha clássica, o bechamel ele passa a mudar de nome a partir do momento que ele se torna o derivado. É como se fosse mãe e filho mesmo, né? Vai dando nome para as outras origens do molho. O molho creme é adicionado junto ao bechamel creme de leite e gotas de limão. Então ele fica um pouco mais lisinho, com um saborzinho um pouco mais cítrico. O molho Nantua, ele é adicionado creme de leite e manteiga de lagostim. Lagostim, para quem não sabe, é como se fosse o parente próximo do camarão e da lagosta, tá? Então ele tem um sabor de frutos do mar, é muito usado para o preparo de massas, para preparos específicos para a cozinha que usa peixes e frutos do mar. O molho Soubise é adicionado cebola picada, suada em manteiga. Então fica aquele molho bechamel lisinho, com bastante cebola cortada em brunoise, que a gente já viu, que é o corte clássico em cubinhos, e refogado na manteiga. E aí vem o molho mostarda, né, ou molho mostarde, que é adicionado aquela mostarda de Dijon, que é aquela mostarda amarela, um pouco mais forte, ou a mostarda inglesa escura. Então o molho já fica com aspecto com cor de mostarda e é usado principalmente para guarnecer carnes, né, ou peixes feitos no vapor, que dá um pouco mais de sabor. O molho Aurora, que é adicionado purê de tomate ou purê de tomate seco e manteiga gelada, para podermos dar o ponto, e ele vai ficar com uma corzinha até ali no molho, um pouco mais rosé, tá? Que é usado muito para poder fazer outros tipos de guarnição também. Bom, aqui a gente vê essa importância do uso dos espessantes para o molho, né? É um gifzinho que ele começa usando ali a manteiga, ele adiciona a farinha de trigo, faz o processo do roux, mistura muito bem, porque é muito importante o processo inicial para que não fique gruminhos no molho, né? E para que não queime também, porque se você queimar o seu roux, você passa o sabor do queimado para todo o preparo.
Então ele está fazendo um molho derivado do bechamel, ele fez o bechamel inicial, depois ele adiciona noz moscada, raspa de limão e sálvia. Então ele dá um toque mais cítrico para esse molho, e vocês reparem que ele ficou com uma textura um pouco mais cremosa e rapidamente ele foi feito, tá? Depois desse conteúdo a gente vai mandar para vocês entenderem um pouco melhor. Ju? O molho velouté, né? É feito com base de um fundo claro, o roux amarelo, que a Aninha falou no começo, e aromáticos. Então, o nome significa que é um molho aveludado, suave e macio ao paladar. O sabor, ele tem que ser leve e característico do fundo. Então, o fundo claro pode ser o de legumes, pode ser o fumê, que é aquele de peixe, e o de frango também. Tem a aparência brilhante, textura aveludada, sem grumos também, ele tem que ser lisinho e encorpado. E um napê médio. O que é napê? Napê é a textura, né? Puseram aí o gif, ó, da pessoa, né, passando o dedo nas costas da colher, e o napê dele tem que ser médio. Então, assim, vocês conseguem perceber que ele não junta depois, ele fica estruturadinho, né? O velouté, ele também é base para sopas e outros molhos. Então, o molho Bercy, que são com echalotes na manteiga, vinho branco e fundo de peixe. Echalotes, gente, é a cebola pequenininha. O molho cardinal, que é o funda de peixe, o velouté de peixe reduzido. Então, a base do velouté tem que ser de peixe também. Creme de leite, manteiga de lagostim, como o Ru falou, né? Que é uma lagosta não desenvolvida aí, é uma lagosta meia camarão. E a pimenta caiena. O molho Normandie, que são aí adicionados cogumelos, velouté de peixe e liaison. Lembra que a Aninha falou no começo? O liaison é a gema e o creme de leite. E o velouté do Barry, que é o velouté de frango, o creme de couve-flor, manteiga, creme de leite e alho poró. Nesse velouté, gente, a gente consegue perceber que a gastronomia é como se fosse uma engrenagem, é uma coisa ligada à outra. Nesse velouté a gente tem o fundo, tem o roux, tem o espessante, tipo, né, do liaison, aqui no caso da gema e do creme de leite. Então, tudo é interligado, então tudo tem um motivo. Exatamente. Só para complementar, esses molhos que a gente está explicando, eles são muito usados somente para cozinha quente, tá? Então, eles vão ser para guarnecer uma massa, uma carne. Eles ainda não chegaram para ser usados no molhos de salada, que a gente vai falar logo depois, tá? Então, aquele ponto que a Ju falou do napé, né? Ele exatamente é aquele que o rapaz está passando ali o dedo. Ele precisa ter aquela formação. Por quê? Se o molho ficar muito líquido, imagina como vai ficar o prato do cliente, ou aquela água, aquela coisa feia, né? Então, aquele é o ponto ideal. Inclusive, dando spoiler na confeitaria, vocês vão aprender muito sobre esse ponto, porque ele é o ponto ideal para fazer outros tipos de molho no ponto perfeito, tá? E vocês vão ver que, ao longo dos molhos, como esse que a gente vai falar agora do espanhol, ele também precisa ter esse desenvolvimento do ponto, tá? Já entrando no molho espanhol, vocês lembram que a gente explicou na última aula sobre o fundo escuro de carne, que usa ossos, ele fica com aquela textura um pouco mais caramelizada? Esse molho, ele passa por um processo, depois que ele é coado, onde a gente reduz e faz um roux, um pouco mais escuro também, e leva para o fogo fazendo o processo. Imagina ali no bechamel que a gente faz aquele roux, escurecendo um pouquinho mais e adicionando esse caldo de carne, né, o fundo escuro, ele vai se tornar o molho espanhol, tá? Ele é um preparo muito importante para fazer o demi-glace. O molho base para o preparo de todos os molhos é proveniente do fundo escuro de vitelo, de carne e o roux escuro. Esse processo de pinçagem que a gente viu na aula passada, que carameliza os ingredientes, tá? E o sabor se complementa também pelo tempo de cocção. Na aula passada até o Fabiano falou que já viu 12 horas cozinhando, exatamente isso, tá? A gente geralmente coloca num panelão de 30 litros e ele varia de 12 horas, 2 dias a 4 dias de cozimento em fogo super baixo. Ele não pode ferver muito, que a ideia não é evaporar, e esse molho ele vai reduzindo, até formar o preparo ideal, tá? E a partir desse molho espanhol,
ele evolui para um molho mais clássico, que é o roti ou madeira. O madeira, pessoal, que vocês conhecem mais, ele é acrescido de vinho madeira, que é um vinho típico, né? Que dá um sabor um pouco mais ácido, um sabor um pouco mais de vinho no molho. Por isso que ele chama molho madeira, porque vai o vinho madeira no molho, tá? Tem o demi-glace, que é a redução desse molho espanhol aí, cerca de 50% a 70%. Por isso que o pessoal fala que fica ali dias e dias, né, reduzindo. O molho bordelaise, que é adicionado de cebolas picadas, né, refogadas na manteiga, o vinho tinto reduzido, o molho espanhol, a pimenta preta e o louro. O chateaubriand, que são cebolas também na manteiga, com o estragão, vinho branco, reduz, depois adiciona o molho espanhol e reduz novamente. O molho madeira, né, eu acho que é popularmente conhecido, né, as pessoas têm mais conhecimento do molho madeira, que nada mais é do que realmente o molho espanhol com vinho madeira, como o Ru disse. E o molho roti, que é semelhante ao molho madeira, mas tem o vinho, ele é adicionado no preparo do fundo, e não depois que o molho já está preparado. E aí também demora, fica aí uns 2 dias cozinhando para obter esse máximo de sabor. Quanto mais esses fundos e esses molhos reduzirem, maior vai ser a concentração do sabor. Bom, falando do molho de tomate, que é o quarto molho dessa família, há várias maneiras de se produzir, né, um bom molho de tomate. E ele também dá origem a diversos molhos, ou ele serve como o extrato de tomate para poder temperar, né, como a gente viu lá em cima, o molho rosé ou outros molhos que vão tomate também. Os demais ingredientes, eles somam e complementam também o molho, né? Mas nunca pode sobressair o sabor do tomate, tá? Senão, consequentemente, a gente tem que mudar o nome do molho. Então, o molho de tomate, ele vai muito tomate, né? Uma boa dica para um bom molho de tomate é usar o tomate mais docinho, geralmente o italiano, e com muito potência de açúcar, que a gente chama. Ou seja, o tomate tem que estar bem maduro. Quanto mais maduro o tomate tiver, mais equilíbrio, né, certo, entre a acidez e a doçura do molho, tá? O molho clássico de tomate, ele passa por um processo de cocção longa, né? Então ele fica bastante tempo na panela. É um processo contínuo. Depois ele é processado, né? Ele é batido e coado, extraindo o seu máximo sabor. Então, possuindo essa cor levemente opaca, ele fica com um sabor de tomate bem evidente, tá? E só depois que ele é temperado, tá? Então, depois que a gente coloca sal, depois que a gente refoga na panela cebola, enfim, outros ingredientes, adiciona manjericão, mas o básico molho de tomate, ele é feito dessa forma, tá? Quando a gente reduz o molho de tomate, igual a Ju falou do processo ali de cocção, ele se transforma no purê ou extrato de tomate. Bem raramente a gente vê isso numa cozinha hoje, que a gente já compra esse extrato de tomate pronto, mas para quem se pergunta como é feito, digamos que de 50 litros de molho de tomate, para se tornar um purê, ele precisa reduzir ali, igual a Ju disse, de 30% a 70%, ou seja, vai sobrar no máximo ali desse molho uns 3 litros para poder se tornar o purê de tomate, tá? Então reduz bastante para poder ficar um molho perfeito ali do tomate. Volta só rapidinho no tomate, vamos Sim. só falar de uns mitos rapidinho. Igual o Juan falou, o equilíbrio certo em acidez e doçura é quanto mais maduro o tomate estiver, mais equilibrado ele vai ficar. Quando a gente não acha esse tomate, sempre tem aqueles mitos de adicionar bicarbonato para tirar a acidez, adicionar açúcar, adicionar leite. Isso, na verdade, gente, realmente são mitos, tá? O que tira a acidez do tomate é o tempo de cozimento, é o tempo que ele vai estar na panela. É assim, quanto mais fervura ele tiver, menos acidez ele vai ter. Quando você adiciona açúcar, leite e diversas outras coisas, na verdade você está adicionando sabor doce, mas você não está tirando a acidez. É só uma percepção leve. À medida que vai passando o tempo, a gente consegue captar, tá? Mas assim, é um truque que as pessoas usam quando não tem muito tempo, quando quer fazer uma comida mais rápida, mas realmente não é o certo a se fazer, tá?
Isso você só adiciona sabor, você não tira acidez. Você não está equilibrando. Então, é uma coisa que para tornar só mais fácil a gente consumir, geralmente, né? O pessoal dá essas diquinhas, na verdade, não são dicas funcionais para o dia a dia, mas para um bom molho de tomate leva tempo. Perfeito, é isso mesmo. Tanto que a gente tem até um diferencial, né? Quando chega tomate na cozinha, o ideal a se fazer é separar o tomate maduro. Para quem trabalha lá no Garde Manger, ele fala assim, não vou usar esse tomate na salada, não. Geralmente a gente pega o tomate mais maduro para usar na cozinha e fazer o molho, e o tomate mais firme é usado para fazer a salada, né, Ana? Isso mesmo. Essa é a importância também de saber a diferença de cada tipo de tomate, né? Quando a gente chegar mais para frente nas aulas de hortaliças, aí a gente pode discorrer um pouquinho para todo mundo saber a diferença entre um e outro. Dando sequência, eu vou entrar aqui nos molhos emocionados antes da Ju, porque também faz parte da família, né, dos molhos mãe, e os molhos emulsionados, eles não passam por um processo de cocção, ou seja, o molho já fala, né, o nome já fala, ele é um molho que faz um processo de emulsão. Ele obtém, em geral, graças à dispersão, né, dos sólidos dentro do líquido. Resumindo, quando você faz uma maionese, por exemplo, você coloca lá o ovo, liga e vai colocando óleo, né, a ponto de fio, para que ele se forme uma maionese, né? Esse processo também dá para fazer com leite, com vinagre e óleo. Sempre, geralmente, é um líquido mais aguado, né, aquoso, e um líquido oleoso, que quando se misturam, numa velocidade perfeita, eles se emulsionam e aí se transforma na maionese, em outros tipos de molho que a gente vai aprender logo mais, tá? Levar sempre em conta para esses molhos. A base muito quente impede que se forme emulsão, tá? Ou seja, se você estiver fazendo uma maionese e estiver usando a base dela quente, ele não vai conseguir emulsionar. Então, precisa que ele esteja numa temperatura correta para que se fique perfeitamente, tá? O óleo precisa ser incorporado com facilidade no líquido. Eu cito até um exemplo para quem estava fazendo os molhos da salada, ali no amarelinho e também. Às vezes o molho desanda, né? A maionese desanda, a gente não sabe o que acontece. Então, existem inúmeros fatores que mais para frente a gente sempre vai trazendo, mas basicamente é isso. Ou muito líquido e pouco óleo, que também desanda. Adicionar óleo muito rápido, sem velocidade constante, também desanda. Ou uma maior quantidade de óleo quando já está emulsionado. Né? Vocês podem reparar que quando a gente está atingindo o ponto perfeito da mistura, da emulsão, a maionese está perfeita, ela desanda e não tem jeito. Então, isso é um processo que acontece e que exige uma certa habilidade para fazer esses molhos emulsionados, tá? Então, a gente vai entrar agora no principal molho emulsionado e depois a gente vai vendo o porquê mais disso. Tem uns conteúdos de vídeo que explica para vocês de forma bem nítida, que eu tenho certeza que vocês nunca mais vão errar fazendo a maionese de vocês em casa, tá? Ju. O molho holandês, né? É um molho clássico francês, que é elaborado com manteiga clarificada, gemas, um ácido, né? Podendo ser limão ou vinagre, sal e pimenta moída na hora. É um molho que transformou o sabor, né, dos pratos à base aí de peixes e vegetais, deixando tudo mais saboroso. Porque, gente, fala sério, o que com manteiga é ruim, né? Nada. Então, o molho holandês pertence à família dos molhos emulsionados. O que é a emulsão, né? É uma mistura mecânica de dois líquidos que geralmente não se misturam, que é o líquido e a gordura, como o Ru realmente falou. Então, numa frequência, né, por exemplo, com fouet, né? Se você manter a frequência, então ele emulsifica e fica, né? É uma emulsão estável, que a gente chama, porque ela não desanda mais, assim como a maionese, né? E alguns aspectos são muito importantes para produzir esse tipo de molho e os derivados deles. Bom, como a Ju disse, os derivados, né, do molho holandese, o exemplo do GIF ele já fala muito. Olha como ele fica num formato perfeito, liso, né, levemente opaco. E os derivados do molho holandese, o principal é o molho béarnaise, né, que é adicionado de echalotes, que são aquelas cebolas pequenininhas, estragão,
pimenta branca mignonette, né? O que é essa pimenta branca mignonette? É quando a gente amassa ela com o fundo da panela ou com a faca deitada, tá? E é refogado em manteiga e vinagre até reduzir e depois é adicionado o molho holandês já pronto, tá? O molho choron, que é com purê de tomate, creme de leite e o béarnaise, ou seja, a gente sempre um molho vai dando origem ao outro. Isso sempre vai ficando com uma adição de sabor mais perfeito, tá? O molho foiot, que é glace de vitelo, ou seja, é aquela redução do fundo escuro que a gente chama de demi-glace, que é reduzido, e tem a glace, que é um processo muito mais reduzido. Então, ele fica como se fosse aquela imagem que a gente passou aqui, ó. Deixa eu voltar para vocês. Essa aqui, ó. Essa parte de cima, né, como se fosse uma glace. É quase um mel de um molho de carne. Então, tem um sabor extremamente concentrado. Então, é adicionado o béarnaise. O molho Greenrot, que é um molho holandês com açafrão, ou seja, esse molhinho amarelinho adicionado de açafrão, e o molho maltese, que é o molho holandês, com suco de laranja e raspa de laranja. Aqui fala laranja vermelha, porque é uma laranja típica europeia, mas a gente usa geralmente para fazer guarnição de pato, umas saladas frias com carnes mais adocicadas, tá? Então, geralmente, essas são as derivações do molho holandês, que se leva muito cuidado para poder ser feito. E quando a gente aprende a fazer, aprende esses segredinhos, a gente consegue sucesso nos molhos, tá? Bom, aqui vão algumas dicas para vocês. Chama a Ana para poder passar. Então, algumas dicas para os seus molhos. Usar sempre ingredientes frescos e de qualidade. Toda a base reflete no sabor final dos seus molhos. A base que a gente sempre fala são sempre os fundos, os caldos, coisas boas de qualidade, né? Por isso também que a gente evita todas essas partes industrializados. Tudo que tá ali, ingredientes frescos, sempre traz muito mais sabor e muito menos componentes que a gente não conhece, né? Sim, a gente sempre fala, quando a gente lê um rótulo, quanto menos ingredientes, melhor o produto. Então, realmente, quando a gente faz uma produção com ingredientes frescos e de qualidade, tudo reflete no sabor final. Então, molhos, via de regra, devem levar um tempo e organização para se preparar. Como o Rô falou, sempre fica de olho. Um molho queimado estraga toda a sua produção e, geralmente, um molho queimado não se dá para corrigir, tá? O que se dá para corrigir algumas vezes, se você evita empelotar, dá para coar, a gente sempre tem as regrinhas de alguns espessantes de qual temperatura você tem que colocar, mas se você não prestar atenção e não fizer com toda a sua atenção ali, geralmente você tem que partir do zero para fazer um novo. Aqui, como já tinha falado, para usar roux corretamente e evitar os grumos, usa-se o roux frio em molhos quentes e roux quente em molhos frios. Sempre use utensílios adequados, tá? Panelas de fundo mais espessos e evita panelas de alumínio. Por quê? Quando você usa um fouet e você vai fazendo o atrito do fouet dentro da panela de alumínio, esse alumínio ele vai soltando cor e sabor no seu molho. Isso impacta muito, tanto no aspecto dele, quanto a hora que você for comer. Você vai sentir um gosto que não é do seu molho, é o gosto do alumínio. E aí, o que a gente vai trazer, né? Os molhos plant-based, eu acho que o Rô vai comentar melhor, mas assim, todos esses molhos que a gente abordou hoje, que são os molhos mãe, que são os molhos clássicos, são molhos que a gente aprende porque são as bases da culinária. Os molhos plant-based são coisas mais modernas. Então, assim, a gente faz certas substituições de origem animal para a origem vegetal, né, Rô? Você quer explicar um pouquinho melhor para a gente? Claro, obrigado por ter explicado. Gente, estou com uma obra aqui no apartamento de cima. Se ficarem com muito barulho, só me avisem, tá? Dando um spoiler para vocês, a gente entrou nessa parte clássica e a gente tem agora infinidades de formas de se fazer os molhos plant-based. E ao longo das aulas, nós vamos ter diversas dicas e vamos colocar muito mais para vocês sobre como fazer essa elaboração dos molhos, né? Inclusive para vocês saberem o que é, né, o plant-based, ou seja, a base de vegetais, que são muitos preparos clássicos
que ganharam novas possibilidades de matérias-primas, né? Ou seja, a origem animal substitui por origem 100% vegetal. Os leites vegetais, manteigas vegetais, cremes à base de os cremes à base de grãos, né? Pode ser facilmente usado para fazer um preparo. Ou seja, vamos lá, a gente aprendeu que a gente faz o roux com manteiga, né, animal, farinha de trigo e leite. A gente consegue fazer um molho substituindo esses ingredientes por 100% de ingredientes vegetais? Sim, perfeitamente. Um exemplo fácil, a gente pode usar a manteiga de coco, a gente, claro, pode continuar usando a farinha de trigo, mas a gente hoje consegue uma infinidade de farinhas, farinha de coco, farinha de babaçu, farinha de arroz, enfim, uma infinidade de farinhas que a gente vai trazer para vocês. E aí a gente usa um leite vegetal, leite de arroz, leite de amêndoas, leite de soja, leite de grão de bico. Então, a gente tem uma infinidade de ingredientes que a gente consegue fazer e a gente agrega sabor e usa esses preparos hoje em molhos 100% plant-based, tá? Então, a maionese, por exemplo, a gente faz maionese de abacate, a gente faz maionese de couve-flor, maionese de castanhas, queijos, né? Até a gente fazia lá no escritório, a gente tinha os queijos veganos que eram feitos de castanhas. Hoje em dia a gente consegue ótimos queijos, inclusive queijos fermentados, como queijo gorgonzola, queijo cheddar, que é a base de cenoura e açafrão. Uma infinidade mesmo, gente. Então a gente vai aprender como fazer essas substituições usando os molhos, né, clássicos e pensando além. Como eu posso fazer boas substituições, tá? O roti de legumes também. Quando a gente viu lá o demi-glace, que é feito com fundo escuro, de caldo de ossos, de carne, a gente também consegue fazer com legumes. A gente tosta mais os legumes, né? Usa uma infinidade de sabores para dar aquele último paladar, que é o umami. Então, a gente coloca cogumelo, usa legumes um pouco mais saborosos, né? E a gente consegue fazer um roti de legumes, ou seja, reduzindo o caldo de legumes até ele conseguir ganhar uma consistência perfeita. E isso é inovação, isso é tendência. A gente consegue ver hoje uma infinidade de uso desses insumos e ao longo dos cursos a gente vai colocando para vocês essas tecnologias, esses avanços da culinária, para a gente ter bastante informação legal aí, tá? Bom, Ana? Estou aqui. E para finalizar, o Juan comentou que a maioria daqueles molhos a gente usa em produções quentes, né? E exceto o holandês, que geralmente a gente pode usar em produções quentes, mas geralmente a gente usa em produções que têm uma menor temperatura por conta da estabilidade. Mas também tem outras coisas que a gente usa muito e as pessoas chamam de molho, mas na verdade eles têm outros nomes, né? Então a gente colocou até não me chame de molho, mas na verdade é porque tem outros nomes ao invés de a gente só colocar o nome molho, tá? Então um coulis é um purê de frutas que é cozido e que no final pode ser finalizado com manteiga, mel e creme de leite. Um coulis não é uma geleia, tá, gente? Um coulis é um purê de frutas. Salsa, molho de origem mexicana, mas que na verdade a gente também pode conhecer aqui como uma emulsão, como se fosse um vinagrete ou alguma coisa do tipo, composto por ervas, vegetais quase sempre cruas para manter o frescor e a crocância, sempre frias e acompanham diversos preparos. Compota. A compota é um preparo à base de legumes ou frutas inteiras, geralmente banhadas em calda, azeites, vinagres, com conservas ou especiarias. O relish também é como se fosse uma compota, porém de origem indiana. Semelhante ao chutney, é mais condimentada e um purê agridoce de frutas ou vegetais. O chutney, também de origem indiana, aí sim, parece uma geleia. Agridoce, picante e bem aromático. E a infusão de óleos. Na verdade, os óleos, têm um sabor tão sutil que você muitas vezes pode infusionar ou dar sabor com ervas, especiarias. Então, você pode aquecer um pouco e colocar as ervas dentro, ou mesmo colocar só as ervas e dar o sabor, né? Saborizar. Óbvio, alguns azeites têm um sabor tão bom e tão melhor que ele é melhor sozinho, tá? Mas você pode sim conseguir, principalmente se você quiser fazer um reaproveitamento, por exemplo, de um talo, de um
de uma coisa que você iria descartar, você pode colocar dentro de um óleo e trazer mais sabor para esse óleo. Acho que é isso, né, Juan? Ana falou tudo. A gente tem esses nominhos por isso que a gente chamou Não Me Chame de Molho, que eu sei que no começo, né, é bem diferente a gente ouvir nomes de molhos. Meu Deus, como é tudo isso? Mas é para mostrar para vocês o quanto que o cozinheiro também estuda, né? O quanto a gente precisa saber e aprendendo. Quando eu aprendi tudo isso, eu não tinha estudado, então eu fui aprendendo isso ouvindo, né? O cozinheiro falava, pega o roti. Eu falei, meu Deus, o que é roti? Agora eu tô lascado. Então a gente vai aprendendo. Então eu fico feliz, né? E a gente vai recebendo aqui os feedbacks de vocês, que é legal vocês conhecerem outras formas de fazerem o preparo. Isso é muito bacana. Agora a gente vai abrir essa partezinha final para as perguntas. Depois a gente vai ter um convite muito bacana do Paulo. E aí tá aberto. Lucas, Alan, a gente tem alguma pergunta? Sim, temos uma aqui do Diogo perguntando sobre os molhos ali. Mãe, ele falava, jurava que algum deles ia mel. Eu não prestei atenção, ou realmente nenhum usa mesmo. Ele queria saber se algum molho mãe usa mel. Meninas, se vocês quiserem responder, mas de antemão, Diogo, não, né? A gente não coloca não usa mel. Mel é sempre Não. para trazer, adicionar sabor, né? Geralmente, quando as pessoas pensam em doçura, as pessoas pensam em alguma coisa que adoça, né? Geralmente, os próprios legumes trazem esse dulçor para as preparações. A cebola é super rica em açúcar. Então, quando a gente usa uma cebola caramelizada, nunca a gente pensa só numa cebola com açúcar. Muitas vezes, a melhor cebola caramelizada é com o tempo. Você corta a cebola e mexe lá até ela soltar o próprio açúcar. Os vegetais são muito ricos em sabores, né? A gente precisa saber melhor como manipulá-los para poder trazer esse sabor. Mas não, Diogo, não tem nenhum molho mãe que vai mel, tá? Boa, né? Isso mesmo. O próprio processo, né? Por isso que é muito importante fazer a redução no tempo certo. Quando a gente come, um exemplo básico, aquela cebola caramelizada no hambúrguer, ela é feita somente a cebola na panela até ficar com caramelizado perfeito, então ela fica doce. Quando a gente entrar nos molhos de salada, né, Ju, que é, por exemplo, mostarda e mel, uma emulsão, né, de mostarda e mel, aí sim, mas é para uma parte específica, tá, Diogo? Então, é um molho de salada que é feito com mostarda e mel, e aí ele é usado para esse fim. Mas os molhos mãe, que a gente falou, não vai mel mesmo, não. Alguma outra pergunta, Lucas, interação, algo do tipo? Sim, temos vários feedbacks aqui, várias pontuações aqui. O Filipinho também colocou que tem uma regrinha, né, para garantir que um molho espessado com roux não fique com gruminhos. Ele falou, se o roux estiver quente, adicionar o líquido frio, e se o roux estiver frio, adicionar o líquido quente. E além de mexer sempre, né, claro. Aqui a copinha colocou no catering, a gente fazia bechamel vegano, com azeite no lugar da manteiga, e leite de amêndoas, era bem gostoso. Temos também o Diogo também, falando aqui um pouco, né? Juan, é legal trazer sobre farinhas de amêndoas, de coco, são funcionais. Receitas funcionais, quando bem feitas, são muito boas, né? Exato, exatamente. Agora que eu vi ali que ele colocou que é relacionado ao nome, né? Bechamel, mas geralmente não. Vários nomes, Diogo, desses molhos, de algumas coisas, claro, que alguns são de origem do latim, mas outros são referências ao próprio sobrenome de quem criou o molho, né? Então, eu li um certo tempo atrás que esse molho, né, do bechamel é o sobrenome de um cozinheiro, que é em francês. Então, acho que era Louis Bechamel, que era um maître de um hotel, que ele gostava muito que esse molho fosse servido. E aí, é mais ou menos isso. Usa muito os nomes, os sobrenomes dos cozinheiros e tudo mais, tá? Sim, e a gente sabe também, como eu falei anteriormente, né, que os nomes podem ser um pouco complicados, tá? Então, gente, se vocês precisarem de alguma dica para vocês lembrarem melhor os nomes, a gente vai poder trazer isso para vocês, porque realmente não tem como a gente generalizar um molho, sendo que o nome dele é em francês. Nós mesmos temos dificuldade, porque não é nossa língua mãe, né? Mas a gente vai poder trazer, se a gente conseguir trazer a história para vocês gravarem melhor, a gente consegue trazer sim, né, Juan?
Sim, eu peguei aqui rapidamente aqui na minha apostila e já coloquei ali, ó, a anedota. O nome Bechamel pode ser alusivo a Luiz Bechamel de Noitel. A gente não sabe falar francês, viu, gente? Que é o maître, né, do hotel do rei Luís V. Então, é muito alusivo aos nomes, né? Então, isso é muito legal, muito histórico. Então, todos os nomes, né, é histórico. Assim como tem aquela lenda, né, meninas, do Strogonoff, né, que é um nome também, um sobrenome, enfim, e a gente vai trazendo esses fatos históricos para vocês. Muito legal. As curiosidades. Então é isso, gente. Encerramos por hoje. Eu vou deixar lá no Classroom uma atividade para vocês, para quem quiser participar e postar algumas dessas técnicas que a gente passou nessas últimas aulas. Pode ser de corte, pode ser de mise en place, pode ser de caldos, fundos, pode ser de espessantes, pode ser de molhos. Fiquem à vontade, a gente vai estar lá prestando atenção, interagindo com vocês. E obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, mandem lá no Classroom também. Hoje não teve tanta perguntinha aqui. Espero que tenha sido clara essa aula de hoje, mas fiquem à vontade.